Irmãos, nosso texto base hoje é Mateus 21, do 1 em diante, mas nós vamos ler mais alguns textos. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, dizei que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão, tanto as que iam adiante como as que seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Irmãos, nós vamos ver um pouquinho hoje sobre algumas profecias messiânicas que se cumpriram aqui nesses dois textos que nós lemos. A cidade de Jerusalém, ela também no passado, né, foi a cidade de Davi, o local do templo. Então tinha todo um simbolismo na cidade de Jerusalém. Ela era a capital da nação de Israel. Até hoje há uma briga imensa para que ela, né, volte a ser a capital reconhecida do povo judeu, porque ali foi onde foi edificado o templo, onde Davi governou, Salomão, e tem toda essa história na cidade de Jerusalém. Nós vemos, então, a importância que a cidade de Jerusalém tinha, até porque os sacrifícios, as ofertas, tudo eram feito no templo, ali em Jerusalém. Então, Jerusalém era o centro. Hoje, na nação de Israel, Jerusalém não é a capital de Israel, que a capital de Israel é Tel Aviv, não é Jerusalém. Mas por quê? Porque Jerusalém está dividida hoje. Ela não é só dos judeus. Então, ela é uma cidade dividida. Então, essa é a grande briga. Lembram quando o Trump assumiu a presidência, que ele falou que a embaixada dos Estados Unidos ia para Jerusalém e houve todo aquele processo? Por quê? Porque os judeus querem que Jerusalém seja realmente a capital novamente. Mas existe muito entrave aí, e isso tudo só vai ser resolvido, e quando for resolvido, é mais um sinal de que Jesus está às portas. Porque o terceiro templo, ele precisa ser construído em Jerusalém. E não foi porque onde está uma mesquita seria o lugar do terceiro templo. Então, há essa disputa entre os judeus e os muçulmanos pelo lugar do templo. Hoje, do templo, só tem o Muro das Lamentações, que a gente ouve, né, na TV. É o que sobrou do templo. É o restinho que tem do templo. Então, é o lugar sagrado para os judeus,
porque ali ficava o templo. Então, no tempo que Jesus veio, Jerusalém era essa capital de tudo. Capital de adoração a Deus, o lugar onde se ia adorar a Deus, que era no templo. Todas as passagens, por exemplo, aquele que Filipe vai evangelizar, né? Ele tinha vindo para Jerusalém, para sacrificar em Jerusalém, aquele eunuco que depois Filipe vai, né, e evangeliza ele. Então, Jerusalém era o centro da adoração a Deus, ao Deus de Israel. Então, era muito importante que Jesus entrasse em Jerusalém como rei. E no contexto da época se usava então a jumentinha, ou jumentinho, que ele simbolizava a realeza e simbolizava paz e humildade. Ele era usado nesse sentido, de humildade, de paz, e era na realeza, então se usava. Quando a gente lê esse texto aqui, só o texto aqui de Mateus, e esse texto está em Mateus, Marcos e Lucas, os 3 evangelhos citam isso aqui. Então, é um acontecimento que foi importante. E se a gente lê assim, porque não está no nosso contexto hoje, né, o jumentinho, isso a gente às vezes não entende a profundidade de que foi isso, esse acontecimento, de Jesus entrar montado num jumentinho em Jerusalém. Irmãos, tudo isso que se passou do jumentinho e da purificação do templo foi na semana da Páscoa, isto é, nos últimos dias de vida de Jesus, no finalzinho da sua vida. Então, acontece esses 2 atos aqui proféticos muito importantes. 1 Reis, capítulo 1, versículo 32 e 33. Então, quando Salomão foi empossado rei, então Davi mandou trazer ele na sua jumentinha, quer dizer, era a jumenta do rei. Então, era um ato de que os reis participavam. Quando o rei entrava na jumentinha, tinha todo o simbolismo de nobreza, mas também de humildade, de trazer a paz. Então, o jumentinho não era um animal considerado pelo povo judeu apenas um animal de carga, sem uma utilidade. Por isso que Jesus foi muito específico. Quando ele falou para os discípulos, olha, vão lá e peguem tal animal e tragam aqui para mim. Porque tinha todo esse simbolismo do rei. E também porque, além desse simbolismo do jumento ser um animal real, que trazia o rei para ser apresentado, nós temos também a profecia que está lá, né, que o texto cita, que é de Zacarias 9:9, que fala, versículo 5 diz, ei, a filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Aqui está citando Zacarias 9:9, que foi uma profecia do profeta Zacarias. Então, Jesus, ele precisava cumprir essa profecia de Zacarias. O teu rei virá, montado em cima, humildemente, porque era isso que o jumento simbolizava, humildade. 2 Reis 9:13. Aqui, quando Jeú foi empossado rei de Israel, também houve isso, de pegarem as suas vestes e colocarem para que Jeú passasse em cima. Então, aqui no texto de Mateus, nós vemos que foi colocadas as vestes e galhos de árvores também, para que Jesus passasse. Irmãos, vocês entendem por que Jesus precisava fazer essa entrada triunfal em Jerusalém? Porque ele era o Messias prometido, ele era o rei de Israel. Mesmo não reconhecido por Israel,
Mas ele, então, agora ele entra na cidade de Jerusalém como um rei entrava na cidade de Jerusalém. Ali, Jesus mostra a sua realeza, que ele era da origem real, ele tinha direito ao trono. E se nós formos lá, né, na genealogia de Jesus, nós vamos encontrar, né, que José vem da linhagem de Davi. Então, Jesus era o rei sobre Israel. Estava na última semana de vida, nos últimos dias de vida de Jesus aqui na terra. Então, ele ainda precisava mostrar para o povo judeu que ele era o rei daquela nação. Essa ida de Jesus a Jerusalém, dessa forma que ocorreu, foi para a profecia de Zacarias ser cumprida e para que o rei, por direito, entrasse em Israel. Esse rei era Jesus. Jesus, ele é o rei de Israel. Então, ele precisava entrar como um rei digno do trono entrava em Israel. Então, por isso que teve este acontecimento de Jesus entrar dessa forma em Israel. E aí, o que aconteceu? Quando Jesus entra, né? A multidão começa, então, a estender as vestes pelo caminho, os galhos de árvore, né? Pelo caminho para Jesus passar. E a multidão começa a clamar, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Aqui está se declarando um salmo, o salmo de número 118, versículo 25 e 26. Está falando o que a multidão está falando. E o que é Hosana? Se abrir lá no Salmo 118, vocês vão entender o que é Hosana. Porque no Salmo 118 não fala a palavra Hosana. Fala o que significa Hosana. 118, 25. Está? Salva, né? Salva. Então, Hosana significa salva, ou vem nos salvar. Então, a multidão começou, e ali eles reconhecem, então, bendito que vem em nome do Senhor, né? Hosanas ao filho de Davi. A multidão, então, ela reconhece Jesus como rei, filho de Davi, rei, por direito ao trono. Ele tinha direito ao trono, ele era da linhagem de Davi. E salva-nos, filho de Davi. Hosana nas alturas, quer dizer, salva-nos tu que é do alto. Vem nos salvar, vem nos abençoar. Então, neste momento, os judeus reconhecem duas coisas importantíssimas em Jesus. Primeiro, que ele era rei de verdade, porque ele era filho de Davi. Segundo, que ele era Senhor, que ele veio do céu. Então, aqui, perto da sua morte, os judeus, então, reconhecem que Jesus era o Messias, aquele que havia de vir. Aquele que estava ali por direito. Ele tinha direito ao trono e ele tinha o poder, porque salve-nos ao Rei das alturas, quer dizer, o que veio do alto, o que é do céu, não é meramente humano. Então, fica claro o reinado de Jesus e o poderio de Jesus ali como Senhor mesmo, como Deus ali. Então, essa entrada de Jesus em Jerusalém foi muito significativa. Tem algo muito significativo, porque o povo judeu precisava saber quem era Jesus antes da sua morte. Eles precisavam reconhecer quem era Jesus antes da sua morte. E ele, então, cumpre esses atos proféticos lá do Antigo Testamento, na sua entrada em Jerusalém.
essas mesmas pessoas que aqui diziam Hosana, né, salve-nos, alguns dias depois gritavam, crucifica-o, crucifica-o. As mesmas pessoas que um dia o ovacionaram, o reconheceram como rei e como Senhor, depois diziam, crucifica-o, crucifica-o. Trazendo um pouquinho para o nosso contexto e para o contexto nosso cristão. Muitas vezes nós somos assim também. Na nossa necessidade, na nossa angústia, nós clamamos ao Senhor. E na nossa angústia nós reconhecemos a excelência de Deus. E nós clamamos que Ele nos salve. Mas, quando as coisas melhoram, e aí Jesus começa a exigir de nós certas atitudes, e nós não queremos fazer, e nós não queremos mudar, nós vamos para o outro lado, e muitas vezes nós não falamos crucifica-o, mas o texto da ceia diz que quando nós participamos da ceia indignamente, nós nos tornamos como réus do sangue de Cristo. Em outras palavras, nós estamos ali com a multidão dizendo, não, crucifica-o, pode matar, crucifica-o. Vocês entendem como nós muitas vezes olhamos para o povo de Israel e dizemos, nossa, mas que povinho difícil. Mas nós também, na nossa vida, nós somos muito assim, que quando nós precisamos do senhorio de Deus, nossa, nós somos, como dizem por aí, sapatinho de fogo, né? A gente ora, a gente jejua, a gente faz de tudo. A gente se cuida para não pecar. Vocês já notaram que quando a gente está querendo uma bênção de Deus ou uma providência de Deus na nossa vida, a gente se cuida para não pecar? A gente toma um cuidado para não fazer nada errado, porque a gente está querendo que Deus dê algo para nós, então a gente se cuida. Então, nós fazemos tudo porque nós queremos que Jesus nos dê algo. A partir do momento que a gente recebeu, que a gente já passou a tempestade, né? Já acalmou, nós... mas não é bem assim também, né? E nós já vamos pendendo para o outro lado. E nós já vamos dizendo que, não, mas é que não dá para fazer isso, né? Que Jesus está pedindo. E nós vamos pendendo para o outro lado. Então, a nossa vida cristã, ela precisa ser sempre esse povo que recebeu Jesus com Hosana, Hosana, Hosana. Assim deve ser a nossa vida cristã. Todo dia, Hosana, Hosana, Hosana. Salva-nos, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Porque Tu és o meu Salvador. Porque Tu tens todo o poder. Tu és o Rei, Tu és o Senhor. Salva-me. Nós não podemos crucificar-o. Nós estamos vivendo uma vida cristã muito de altos e baixos, um pouco de uma vida estabilizada. O que eu estou falando é que momentos difíceis, todos passam. Mas nós não podemos viver num assim, sabe? O tempo inteiro numa gangorra. Ou está muito bem, ou está muito mal. Nós precisamos viver uma vida cristã mais estável. Claro, vai ter picos e picos, mas o normal da vida cristã é uma vida cristã estável, que não depende das circunstâncias, porque se está tudo, né, se eu preciso de Deus, eu busco muito, se eu não preciso, eu busco pouco. Não, a nossa vida cristã ela tem que ser uma contínua busca por Deus, em todo o tempo. Vai haver no momento de tempestade uma busca maior? Sim. Mas não pode haver essa constância, sabe? Uma hora lá em cima, uma hora lá embaixo. Porque daí nós acabamos errando muito, irmãos. Quando a nossa vida cristã ela não é estável, nós acabamos errando muito.
Porque no momento, quando a gente cai muito. Quando a gente erra grande, não erra pouco, por não ter uma vida de constância. Por exemplo, leitura da palavra, oração, deve ser uma constância na nossa vida, e não somente nos momentos de dificuldade, de luta. A nossa vida de jejum deve ser uma constância, e não apenas quando o pastor ou alguém pede para jejuar, ou quando eu preciso de algo, então eu vou jejuar por aquilo. A nossa vida deveria ser uma constância isso. Mas eu não tenho nada a pedir, por que eu vou jejuar? Para agradecer? Eu posso jejuar também por agradecimento a Deus. Então, muitas vezes, a gente só vê o jejum como para querer algo, para buscar algo. E não o jejum como uma forma de agradecimento a Deus. O pastor Isaías sempre conta aqui, né, que ele jejuou 9 anos para ganhar algo que ele queria de Deus, um dom que ele queria de Deus. Depois ele continuou jejuando mais 9 anos em agradecimento a Deus pelo que ele tinha recebido. Então, muitas vezes, nós quando queremos algo, nós buscamos muito. Mas daí, depois que a gente recebe, a gente já não tem mais aquela constância. A gente já muda, né? É natural, depois de uma luta, quando vem a calmaria, a gente dá uma relaxada. Não é natural do ser humano ser assim? É natural. O que eu estou falando é que a gente não pode, assim, né? Tá aqui em cima, aí relaxa que vai lá embaixo. Não. A gente precisa relaxar, mas não cair. Porque, irmãos, nós vivemos numa guerra. A Bíblia diz que o nosso inimigo anda ao nosso redor, bramando como leão. Então, a nossa vida, ela sempre vai estar sendo observada pelo nosso inimigo. Ele sempre vai estar preparando algo contra nós. E aonde que é que a gente cai? Quando a gente tem uma vida que não é assim, que ela é feita de altos e baixos. Então, quando a gente conquista algo, a gente acaba relaxando, e aí Satanás sabe que nós estamos vulneráveis. E é onde ele ataca, e muitas vezes a gente cai, e cai feio, porque nesse processo. Então, nós precisamos aprender a ter uma vida cristã numa linha reta, né? Não viver de altos e baixos. E como que a gente aprende a ter uma vida cristã assim? Como que nós aprendemos a ter uma vida cristã estável? Praticando. Quando Jesus fala das 2 casas, ele fala: quem ouve as minhas palavras e as pratica. Então, o que nos faz construir o nosso alicerce sobre a rocha é a prática. É o colocar em prática aquilo que eu aprendi. Por isso dos devocionais, e por isso que o pastor sempre pede para que mande o devocional. Porque, irmãos, no começo, não é fácil fazer devocional. No começo é cansativo, é um tudo mais. Se a gente não tem compromisso de mandar para alguém o devocional, a gente desiste. Aí hoje estou cansado, daí... Porque assim, né? Um dia a gente está cansado, daí no outro dia... hoje tem muita coisa para fazer, e no outro dia, quando vê, passa uma semana e a gente não fez devocional. Agora, quando a gente tem um pastor chato que tem que mandar os devocional para ele, então... Só que o que acontece? Qual que é a tática de mandar os devocional? Irmãos, com o tempo, ele deixa de ser pesado e se torna um prazer. Ele se torna parte da nossa rotina. E aí, quando eu não faço, é que tem alguma coisa. Nossa, hoje não estou bem. O que faltou hoje? Foi o devocional. Foi o meu tempo com Deus. Então, às vezes, essa de pegar no pé do devocional, o que a gente quer? É que se crie uma rotina com Deus. E uma rotina, irmãos, leva tempo, principalmente com as coisas de Deus.
porque, como falei, o nosso inimigo, ele está sugando, né? Irmãos, o tempo não mudou, o dia continua tendo 24 horas, mas parece que não mais, né? Parece que as horas não têm mais 60 minutos. O tempo nosso parece que está diminuindo. Gente, parece que foi sábado ontem, hoje já é sábado de novo. Então, se nós não criamos uma rotina com Deus, e no começo tem que haver esforço mesmo, tem que haver, não, eu vou deixar tal coisa para fazer isso, nós não conseguimos criar essa rotina, porque Satanás sabe que se ele nos ocupar, né, com muitas coisas, nós temos a tendência humana, carnal, a deixar as coisas de Deus em segundo plano. O Satanás, ele entendeu que o homem precisa estar ocupado, só que Deus falou que há tempo para todas as coisas. Então, significa o quê? Que eu preciso administrar o meu tempo para que tenha tempo para todas as coisas e que Deus esteja nesse meu tempo. Eu preciso criar uma rotina. Não há outro meio da nossa vida cristã estar estável. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós não conseguimos ter uma vida cristã estável, porque nós não conhecemos o Deus que nós servimos intimamente e nós não conhecemos a oração. Não temos o poder de Deus. Como eu falei esses dias, nós estamos tão sem conhecer o poder de Deus, que se agora alguém levantar aqui doente, nós vamos mandar Noel, pega essa pessoa e corre para o pronto-socorro. E depois que ela estiver lá no pronto-socorro, nós vamos dizer, agora nós vamos orar pela pessoa. Essa é a nossa lógica, né? Por quê? Porque nós não conhecemos mais o poder de Deus. Porque existe pouca oração. Tem um ditado por aí que diz que muita oração, muito poder, né? Pouca oração, pouco poder. E é verdade, irmãos. Hoje em dia nós estamos com medo de orar pelas pessoas. Tem gente que se ficar alguém possesso, sai correndo. Né? Se alguém ficar possesso perto, sai correndo. Porque não tem mais de orar pela pessoa. Porque nós não estamos orando. A oração não é prática na nossa vida cristã. Se ora muito pouco. Então, a nossa vida cristã ela não fica estável. Ela é cheia de altos e baixos. Então, nós precisamos conhecer mais a Deus e orar mais a Deus. Outra coisa que Jesus faz aqui, que é a purificação do templo. Que é algo também que Jesus está falando aqui, o texto que Jesus usa, que essa minha casa será chamada casa de oração, é Isaías 56, 7. E o que aconteceu no templo, na época de Jesus? Então, o templo era lugar de sacrifício. Então, tinha que ir lá levar o animal para sacrifício, tinha o pão, tinha o azeite, tinha muita coisa que se levava ao templo para fazer os sacrifícios e as ofertas. Pois bem, os sacerdotes, como haviam pervertido as coisas de Deus na época, o que eles fizeram? Eles criaram, ali no pátio do templo, onde era o lugar dos gentios, eles fizeram umas barracas, algumas coisas, para vender as coisas que precisava para fazer o sacrifício e as ofertas. Por quê? A pessoa que vem de longe, né? Em vez de trazer uma pomba lá de não sei aonde, naquele tempo não tinha carro, né? Era tudo a pé, demorava dias e tal. Nós vamos ter aqui no templo. Então, a pessoa, em vez de trazer o animal, ela vai comprar o animal aqui e aí vai oferecer ao Senhor. Ela vai comprar o azeite, ela vai comprar as coisas aqui para, entre aspas, para facilitar a vida do povo. O sacerdote, né, usou esse termo, né? Vamos facilitar a vida do povo. Só que o que eles fizeram? Eles criaram uma moeda
que só valia no templo, um dinheiro que era do templo. Então, quando você chegava ali para comprar as coisas do sacrifício, você precisava trocar o seu dinheiro pelo dinheiro do templo, para daí você comprar as coisas para o sacrifício e para as ofertas. E aí entrou algo chamado ágio. Por exemplo, vou dar um exemplo que nós entendemos hoje. Nós temos o dólar, que é uma moeda forte, e nós temos o real. Quanto é um dólar com o real? 5,70. Então, para nós termos um dólar, nós precisamos desembolsar R$ 5,70. O nosso dinheiro, ele vale menos do que o dólar. Então, e era mais ou menos isso que os cambistas faziam no templo. O dinheiro ali do templo era super valorizado. E aí, quando as pessoas chegavam, elas tinham que, pagar mais. E eles, então, vendiam com ágio as coisas para o sacrifício. Eles não estavam ajudando o povo. Os sacerdotes nunca se preocuparam com o povo. Eles estavam preocupados em arrecadação, em ganhar dinheiro. Vocês estão vendo que esse negócio de dinheiro não é de hoje que vem? O homem se corrompe muito fácil com esse negócio de dinheiro. Então, eles acharam um meio de enriquecer ali no templo, os sacerdotes, sendo que eles deveriam viver com as ofertas, Eles seriam um povo diferenciado. Deus deixou uma parte do sacrifício, isso é, uma parte da carne, do azeite, do pão, das coisas que se levavam, uma parte era para o sacerdote. O sacerdote nunca passou fome. A tribo de Levi que foi separada para Deus não teve parte na terra prometida, ela nunca passou fome. Porque Deus deixou uma porcentagem para ela. E era uma bela porcentagem. Porque o dízimo sempre foi instituído em 10%. 10%. E os sacerdotes, então, eles não tiveram a terra. Parte na terra prometida. O sacerdote é a tribo de Levi. Mas todas as outras tribos levavam 10% lá. Só que eram 11 tribos. Então, eles ganhavam 110%. Eles ganhavam muito mais. Então, Deus sempre cuidou dos que estavam à frente da sua obra. Deus sempre cuidou. Os sacerdotes do tempo de Jesus também não passavam fome. Eles tinha a porção do sacerdote que já era separada para eles viverem. Mas a corrupção, irmãos. Lembrando que Jesus veio depois de 400 anos de silêncio. E quando Deus não fala, o homem se corrompe. Quando Deus não fala, o homem se corrompe. Não leia a Bíblia, irmãos, para você ver como que você rapidinho se corrompe. Não escute Deus para você ver como rapidinho você se corrompe. É fácil, ó. É a natureza carnal e pecaminosa nossa que se corrompe fácil. Então, eles criaram isso. Eles criaram tudo isso no templo. Por isso que Jesus era uma ameaça tão grande para os sacerdotes. E Jesus chega e ele faz aquele escarcéu no templo, E ele diz aqui, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, Esclareceu que ali estava tendo ladrões. E que o templo não foi criado para aquilo, o templo foi criado para ser lugar de oração. Muitas vezes, irmãos, nós estamos esquecendo disso. Que a igreja, hoje o templo é a igreja. A igreja é o lugar de oração. A oração, ela é importantíssima na vida da igreja. A igreja não sobrevive sem oração. Se nós fizermos um culto aqui com louvor e com palavra, mas sem oração, não flui.
A oração é essencial no meio da igreja. Por isso que desde o passado Deus colocou o templo, a igreja, como um lugar em que se busca a Deus. A oração, ela precisa ser parte do culto a Deus. Ela é essencial no nosso culto a Deus. E muitas vezes, irmãos, ao iniciarmos o culto agora, vamos orar. Tem pessoas que estão pensando na morta bezerra. Elas vivem um ritual de fica em pé e fecha o olho, mas orar mesmo, não ora. Não busca Deus. Não sente a presença de Deus na hora da oração. Então, muitas vezes, o nosso culto acaba sendo para nós apenas um ritual. Um ritual. Por isso que hoje existem muitas pessoas com um falso evangelho. Porque as pessoas gostam nem que seja de pagar mais caro. E achar que se santificou. No tempo de Jesus estava acontecendo isso. As pessoas preferiam pagar com ágio ali no templo do que realmente buscar a Deus em santificação. E os sacerdotes exploravam o povo lá no passado e hoje também muitos, infelizmente, que se denominam sacerdotes, estão explorando o povo. Por quê, irmãos? Porque o povo gosta de ser explorado. Essa que é a verdade. O povo parece que, se me promete bênção desde que eu não tenho que fazer nada, é nesse caminho que eu vou. Se me promete que eu vou ser abençoado sem eu ter que abandonar pecado, sem eu ter que estudar a Bíblia, sem eu ter que orar, sem eu ter que jejuar, nossa, é isso que eu quero. Lembra que Jesus falou para os sacerdotes? Olha, vocês não entram no reino dos céus e não deixam outros entrar. Vocês estão trancando a porta. Vocês não entram e não deixam outros entrar. E hoje nós estamos nessa também. Quanta gente aí que prega o evangelho, né? Muito fácil, muito bom, aparentemente, mas que não leva ao céu, que Deus não recebe, que o culto feito ali não é o que Deus quer para a igreja. E Jesus mostra isso quando ele purifica o templo. Ele olha aqui, isso aqui foi feito para ser casa de oração. Aqui tem regras, e as regras são buscar a Deus. Não é para outra coisa, não é para comércio aqui. Não é para enriquecimento aqui. Não é para as pessoas ficarem ricas aqui. Aqui é lugar de busca com Deus. É isto que é a igreja. Quando a igreja, ela sai dos seus princípios, então entra esses falsos por aí. A culpa é de quem ensina? É. Mas a culpa também é de quem aceita, irmãos. Nós somos culpados por muitas coisas por aí. Por exemplo, esses ídolos gospel, né? De quem é a culpa? Nossa, que começamos a idolatrar eles. Muitas vezes o povo é culpado deles ter se perdido. Porque é natural do homem gostar de aplauso. Gostar de fama. É natural. Faz parte da nossa natureza carnal. Por que que Jesus foi tentado por Satanás com as coisas deste mundo? Ó, tudo isso te darei. Porque o homem, ele gosta do status, do poder, da fama. E muitas vezes nós estamos pervertendo pessoas do meio cristão porque nós estamos dando a ela fama. Nós estamos idolatrando como semideuses. E não são. Como o Fernando falou, grupo de louvor não é banda. Ele está aqui para levar a igreja à adoração a Deus. Essa é a função do grupo de louvor. Levar a igreja a adorar a Deus. Se passar disso, está errado. Passou disso, está errado. Mas hoje é show. Hoje, a maioria das igrejas, o louvor é show. É jogo de luzes.
é fumacinha, é não sei mais o quê. Por quê? Porque nós estamos deixando que isso acontecesse. Nós não nos posicionamos diante disso. E aí, então, nós estamos como no tempo de Jesus, que Jesus precisou chegar lá e dizer, chega, isso aqui não é o propósito do templo. Não foi para isso que eu mandei construir o templo. Vocês entendem que o templo, irmãos, foi Deus que deu para Moisés como ele devia ser construído. No começo era o tabernáculo, porque quando Deus deu o templo, Moisés ainda era nômade. O povo de Israel ainda vivia no deserto. Então tinha o tabernáculo, que eles montavam e desmontavam, montavam e desmontavam. Mas tudo foi dado por Deus. Como era para ser feito, a madeira que era para usar, a cor que era para usar, tudo. As joias, o ouro, a prata, tudo foi Deus que deu. A medida, quanto tinha que medir, os utensílios que tinha que fazer, tudo foi Deus que deu. Bem, entraram na terra prometida, o povo foi, e o templo só foi construído, então, lá com Salomão. Davi queria construir, Deus não deixou Davi construir, mas Salomão construiu. Então, quando Jesus veio, ali o templo tinha esse propósito, lugar de comunhão, lugar de busca com Deus, lugar de sacrifício, quer dizer, ali se entregava, então, a expiação dos pecados, então era um lugar de confessar pecados, porque se oferecia o sacrifício para o pecado aonde? No templo. Então, igreja é isso, irmãos. Igreja é lugar de comunhão, comunhão uns com os outros, com os irmãos. Igreja é lugar de confessar pecado, porque a hora do culto é a hora da gente confessar o nosso pecado diante de Deus. A igreja é lugar de busca por Deus, de comunhão com Deus, de estar participando junto em comunhão com Deus. Esse negócio que eu sou a igreja, que está por aí, irmãos, eu sou membro, eu preciso de você para ser a igreja. Porque, irmãos, avalie-se a você mesmo. Nessa pandemia, quanta gente que não voltou para a igreja. Sabe por quê? Porque se acha a igreja. Mas vai ver se eles levam uma vida cristã verdadeira. Vai ver. Muitos não estão mais nem lendo a Bíblia. Muitos não estão nem mais orando. Porque é na igreja, irmãos, que Deus age. É na igreja, quando estamos juntos. Jesus, ele era o rei dos reis e ele não fez nada sozinho. Ele sempre teve pessoas junto com ele. Ao menos 12 viviam com eles 24 horas por dia. Ele estava sempre em comunhão, junto com outras pessoas. Então, a igreja, ela é feita de pessoas, de estar junto. É o lugar que nós aprendemos a amar, aprendemos a suportar, aprendemos a ter comunhão. Eu sempre eu citei hoje ainda o Fernando lá em casa, porque é um exemplo bem recente nosso aqui. O Fernando não está aqui hoje, mas quem olha para o Fernando, e quem fica com a impressão de quem olha para o Fernando, qual a impressão que tem do Fernando? Esse cara é marrento, esse cara aí acha que ele é meio fortão, ele deve se achar. Esse cara aí, olha, porque eu estou falando porque essa é a impressão que eu tive do Fernando. Quando eu vi ele as primeiras vezes, nossa, o Fernando ali, a Eliane agora, o menino ali deve ser. Aí você vai conhecer o Fernando. O Fernando é uma manteiga, irmãos. É um doce de pessoa. Mas se eu ficasse com a minha impressão do Fernando, seria essa. Não, o Fernando ainda luta jiu-jitsu? O que você pensa, né? Ele é bravo. Dá cuidado, não dá para mexer com ele lá. Mas não é. Ele é. Entende por que Deus criou a igreja? Porque nós vamos viver no céu, irmãos. E nós precisamos viver em comunhão. Deus não criou o homem para estar só. Ele criou o homem para viver em sociedade. Nós precisamos viver em sociedade.
Mas não dá para nós cristãos vivermos em sociedade com o mundo. Não dá. Infelizmente, quando a gente aceita Jesus, tem certas amizades que nós temos que deixar. Porque elas vão nos corromper se a gente andar junto. Não quer dizer que precisa tratar mal, mas precisa se afastar, infelizmente. Mas aí o que a Bíblia nos diz? Que ninguém que deixa pai, mãe ou irmãos não vai ganhar muito mais pai, mãe, irmãos, porque Deus dá. Deus vai acrescentando as pessoas na nossa vida que vão se tornando irmãos, não de sangue humano, mas do sangue espiritual de Jesus. E nós vamos conhecendo, e nós vamos nos amando, e nós vamos nos completando. Então, este é o propósito da igreja. O propósito da igreja é que Deus habite no meio da igreja soberano, como Rei e como Senhor. E que nós o adoramos em espírito e em verdade. Então, a igreja não foi feita para ser comércio, a igreja não foi feita para se enriquecer. Deus deu o trabalho para que as pessoas trabalhem e pelo suor do seu rosto comerás o pão. Não foi isso que Deus disse? Então, você quer crescer, você quer subir na vida? Trabalhe, estude, se esforce, tenha uma carreira. É assim que se consegue, não é sendo cristão. Cristão é quem segue a Jesus. E seguir a Jesus é renúncia. É renunciar. Renunciar o meu eu, renunciar o pecado, renunciar as minhas vontades, muitas vezes, para que Deus reine soberano na minha vida. Irmãos, por que Deus chamou pessoas para estar à frente da igreja? Porque nós precisamos de líderes. E não tem como um líder trabalhar secularmente e cuidar da igreja, irmãos. É muito difícil. Porque a igreja não é uma instituição que é em horário comercial. Abre às 8, fecha às 6 da tarde. Problema não tem hora para acontecer. Problema não tem hora marcada para acontecer. Às vezes é madrugada que dá problema. Então, tem muita gente que acha assim, não, mas o pastor tem que trabalhar fora. Vocês não sabem a dificuldade que é quando o pastor tem que trabalhar fora e cuidar da igreja. Sempre vai ficar devendo para a igreja, irmãos. Vai ficar devendo. Porque é difícil. As pessoas, elas têm problema, elas têm necessidade. O Isaías, por causa do problema de coluna, ficou 2 semanas sem trabalhar, né, no serviço secundário. E ele trabalha só 2 dias na semana, então é bem... Mas, irmãos, o Isaías passa 24 horas no celular. Eu não sei como ele aguenta. Aí ele briga comigo quando eu não atendo o celular, mas é que eu não... eu sou diferente dele. Porque, irmãos, é toda hora, ou é pergunta, ou alguém ligando. Tem uma pessoa que ele está trabalhando, irmãos. Eu falo que é dom de Deus. Que se não fosse dom de Deus, não aguenta, irmãos. Essa pessoa liga para o Isaías umas 10 vezes no dia. Liga e fica, ó, monte no telefone. Um monte no telefone. E Isaías está lá, e vai, e fala, e explica, e vai, e mais um pouco. Então, assim, se você não está com a sua cabeça, né, ali na situação, porque, por exemplo, se a minha cabeça está 1000, eu estou falando com a Magda, resolvendo o problema da Magda, de repente a Karina me liga, eu preciso saber separar o que é da Karina e o que é da Magda, porque, de repente, eu estou misturando tudo, né? Então, gente, é complicado essas coisas. Então, Deus separou pessoas. E Deus deu, sim, Deus chamou a tribo de Levi, chamou os sacerdotes, Deus deu uma porção para eles do sustento. Porque a Bíblia diz para não atar a boca do boi que debulha. Isso é, não amar a boca daquele que está trabalhando. Então, existe muita coisa por aí de o pastor receber salário e tal.
é que as pessoas não sabem qual a finalidade de um pastor. Porque pastor não é vir pregar aqui na frente. Isso aqui é o mais fácil do trabalho pastoral. Vir aqui pregar é o mais fácil do trabalho pastoral. E Isaías sempre fala para mim assim, bem, o difícil é que eu não posso errar. Pessoas podem errar, mas eu não posso errar. Porque ele trabalha com vidas, com família. Já pensou se ele dá um conselho errado? Complicado, né? Se ele falar algo que não deve falar, está mexendo com vidas, com pessoas, não é coisas. Sabe qual que é o maior peso nosso? São vidas que Jesus morreu por elas. Não são nossas, são de Deus. E aí que entra, né, que o bicho pega. Porque quando é da gente, a gente dá um jeitinho, né? Mas quando não é da gente, eu costumo brincar lá em casa, não sei se vocês já viram um vídeo do pastor Cláudio Duarte falando de casamento, mas vale para tudo, que ele fala que a esposa dele foi no salão, né? E ele queria assistir um negócio na TV e ele deixou, olha, tudo bem, mas você me ligue quando você acabou. Para mim chegar lá, você já entrar no carro. Porque lá ainda é ruim de estacionar. Então, aí ela ligou. E ele tem que sair de casa e buscar ela no salão. E aí disse que ela estava na porta. Mas disse que para sair da porta e entrar no carro, foi, né? Ficou conversando. Sempre tem um assunto, né, irmãs, de última hora para a gente resolver. E aí disse que ele estava lá no carro e ele começou a ficar nervoso e começou, não, agora que ela chegar aqui, porque eu falei para ela. E aí disse que Deus trabalhou ele assim, viu, Cláudio, e se fosse a esposa de outra pessoa que você vinha buscar aqui no salão? Você ia xingar ela quando entrasse no carro? Se não fosse a minha, fosse do outro, daí não, né? Não posso xingar do outro. Aí disse que ela veio, a esposa dele veio, entrou no carro e ele foi do salão até na casa falando, não é minha, não é minha, não é minha. Para não xingar, né? Eu brinco com Isaías. Hoje mesmo ele estava me atormentando lá em casa e eu, não é meu, não é. E muitas vezes, irmãos, na vida pastoral é assim. A gente tem que se lembrar, não é meu, é de Deus, é de Deus. Eu não posso descuidar. Eu preciso tomar cuidado. Eu preciso orientar da maneira certa, porque é de Deus. Então, a importância, é por isso que Jesus vai ali no templo e faz esse alvoroço todo. Nos últimos dias da vida, ele coloca, primeiro que ele era rei sobre Israel, quando entra montar no jumento ali em Israel, e depois ele restabelece como deveria ser a igreja, lugar de busca a Deus, lugar de comunhão com Deus, casa de oração. E a nossa vida e a nossa igreja precisa ser assim. Nós precisamos entender o que Jesus fez ali.